O senhor participou de alguma reunião em que um dos integrantes da Cúpula Superior das Forças Armadas ameaçou prender o presidente da República? Não, senhor. Em que contexto, em que reunião, eventualmente, que participou, o senhor teria dito que colocava as suas tropas à disposição? Senhor ministro, eu nunca usei essa expressão. E o ministro Luiz Fux, ele faz de novo. Ele é imparável. Ele repete, ele faz a pergunta de $1 milhão. Nessa manhã foi a vez do almirante Almir Garnier ser ouvido por Alexandre de Moraes. E mais uma vez ele destrói a narrativa de golpe. Senhor presidente, eu teria pequenas perguntas, mas eu gostaria de saber, em primeiro lugar, o senhor participou de alguma reunião em que um dos integrantes da Cúpula Superior das Forças Armadas ameaçou prender o presidente da República? Não, senhor. Ouviu falar sobre isso? Ouvi na imprensa. Até achei, se o senhor me permite, eu achei surreal. Não faz parte das normas das Forças Armadas, da hierarquia, disciplina, atitudes dessa natureza com esse contexto. Presidente, posso fazer mais uma pergunta? Por favor. Em que contexto, em que reunião, eventualmente, que participou, o senhor teria dito que colocava as suas tropas à disposição? Senhor ministro, eu nunca usei essa expressão. Nem quando se demonstrou uma preocupação, porque o senhor, aqui no início do seu depoimento, o senhor disse que as Forças Armadas tinham muita preocupação. Sim, senhor. Preocupação com o quê? Preocupação com a questão das pessoas na rua insatisfeitas, que isso pudesse descambar para quebra-quebra, para algo que perdesse, que os órgãos de segurança pública pudessem vir a perder o controle. Ou imaginarem que isso poderia acontecer. E isso traria responsabilidade, normalmente, para o último bastião desse negócio, que são as Forças Armadas. Então, essa é uma preocupação. Agora, as Forças Armadas, aliás, seria esquisito não fosse assim, sempre estão prontas para as suas missões constitucionais. Moraes tentou constranger o almirante Almir Garnier, perguntando a ele porque quando ele foi convidado pela primeira vez para ir na Polícia Federal depor, ele ficou calado. O almirante Garnier olhou para ele e falou: porque o senhor proibiu do meu advogado e eu temos acesso aos autos do processo. Ele não falou bem assim, mas ele pensou e respondeu de forma mais moderada e gentil. E falou que resolveu ficar calado porque não teve acesso aos autos do processo e soube tudo através da mídia. O senhor na polícia foi chamado para interrogatório, mas exerceu seu direito ao silêncio. Confere? Verdade, ministro. Certo. O senhor, vamos iniciar... Posso aduzir? Por favor. Eu exerci o direito de ficar calado por orientação do meu advogado, uma vez que, naquele momento, não haviam sido dados a conhecer as acusações contra mim. Apenas eu sabia pelo jornal. Certo, correto. No decorrer do dia, chegou a vez de Anderson Torres, o ministro da Justiça. Alexandre de Moraes perguntou se houve alguma reunião entre ele, o presidente e os comandantes das Forças Armadas. Anderson Torres falou que nunca existiu reunião nenhuma. Alexandre de Moraes ele foi mais além. Perguntou sobre a questão da minuta do golpe, que foi achada na casa de Anderson Torres. Anderson Torres falou que não era minuta de golpe, era minuta do Google. Em relação a outros temas, eu não fazia assessoramento jurídico do presidente da República. O senhor nunca participou de uma reunião com o presidente onde esse assunto foi tratado? Nem com o presidente, eu, com todo respeito, já adianto um pouquinho, eu vi nos autos aí que disseram que eu participei em reunião com os comandantes. Eu nunca participei em reunião com os comandantes de força para tratar desse tipo de assunto e nem nenhum outro tipo de assunto com eles.
Por que então, doutor Anderson, a minuta do golpe foi encontrada na sua casa? Na verdade, ministro, não é a minuta do golpe, né? Eu brinco que é a minuta do Google, né? Porque está no Google até hoje. Esse documento, ministro, foi entregue no meu gabinete, no Ministério da Justiça. Eu levava diariamente 2 pastas para minha residência, uma delas contendo a agenda do dia seguinte, eventuais minutas de discurso, coisas nesse sentido, e outra com documentos gerais que vinham no Ministério. Eu realmente nem me lembrava dessa minuta, fui ver isso quando foi apreendido pela Polícia Federal, foi uma surpresa. Foi um documento que eu tirei do envelope. Naquela época, o senhor devia, não sei se estava acompanhando, mas isso era voz corrente na esplanada dos ministérios, estava difícil trabalhar, inclusive a gente recebia minutas, ideias e uma série de coisas pelo WhatsApp, papel. Eu vi na imprensa que 2 autoridades disseram que receberam, uma das autoridades disse que se recebeu 3 minutas como essa, e isso foi parar no meu escaninho ali, eu levava pastinhas como essa aqui para casa todos os dias, essas pastinhas simples, eu não carregava pasta, e isso foi dentro de uma dessas pastinhas, ministro, e na minha casa foi colocado para ser descartado. Eu nunca tratei isso com o presidente da República, eu nunca tratei isso com ninguém. Isso veio até o meu gabinete no Ministério da Justiça, foi organizado pela minha assessoria, isso veio num envelope dentro, foi parar na minha casa, mas eu nunca discuti esse assunto, eu nunca trouxe isso à tona, isso foi uma fatalidade que aconteceu, porque era já para ter sido destruída há muito tempo, eu nunca trabalhei isso. O documento era muito mal escrito, cheio de erros de português, de concordâncias, enfim. Até o nome do tribunal que estava escrito lá estava escrito errado. Então, não é da minha lavra, não sei quem fez, não sei quem mandou fazer e nunca discuti esse tipo de assunto. É por isso que apenas 16% da população brasileira aprovam o STF. É por essas e outras que ninguém acredita mais no Supremo Tribunal Federal. Apenas 16% dos brasileiros aprovam o trabalho dos ministros do STF, diz pesquisa. Agora vamos conferir ao vivo com nossos repórteres nas ruas para saber a opinião do povo sobre a recente pesquisa. Só 16% aprovam os ministros do STF. O que você acha disso? Ué, já tá mais que a média do Enem. A senhora viu que só 16% aprovam os ministros do STF. O que acha disso? E olha que eles estudaram mais que a gente, mas erram como se nunca tivessem lido a Constituição. O que o senhor achou da pesquisa que mostra só 16% aprovando os ministros do STF? Uai, eu tô até surpreso que acharam 16%. Você viu que só 16% aprovam os ministros do STF? Rapaz, esses 16% devem estar de ressaca ainda. O que o senhor acha das decisões recentes do STF? Tá difícil saber se é Supremo ou Super Circo Federal. Mas no mais é só isso, pessoal. Beijo grande pra você. Fica com Deus, porque eu fui!